Nós vamos ler o profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós leremos o versículo 16 até o 19. É o final do livro, o epílogo do livro e também da canção ou do canto que Abacuque fez. Então, é o final do cântico dele e também é o epílogo do livro. 16:3, Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 16 a 19. Ouvi o Senhor, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. O livro do profeta Abacuque é um livro extraordinário, e esse profeta, André, ele é considerado, Antônio Filho e Arthur querido, esses três meninos inteligentíssimos, esse profeta é considerado o filósofo, o profeta filósofo da Bíblia, porque além da teologia, o profeta Abacuque trata de questões que machucam muito a nossa alma, o nosso pensamento, quer a respeito das pessoas justas que sofrem. Por que sofre o justo? Ele caminha, Tatiana, pelo caminho do livro de Jó, que é também, Alexandre, um livro muito difícil de a gente entender, né, Paulinha? Porque ali Jó é um homem bom, faz culto com seus filhos, é um homem que teme a Deus. Do nada, quer dizer, do lado de cima a gente sabe o que está acontecendo, porque o Satanás aparece, discute com Deus e tal, mas aqui embaixo, né, Alexandre? Ele não sabe nada. E a gente vê do lado de baixo. E de repente o homem que era riquíssimo, era o mais rico da terra. Não sei hoje quem é o mais rico da terra, né? Há pouco tempo era o dono da Microsoft, né? Mas era mais ou menos aquele homem, o mais rico da terra. Era Jó. O que ele possuía, comprava sítios, comprava nações, né? O que o dono da Microsoft tem, ele compra, alguns países ele compra. Dá o dinheiro, compra tudo, né? Então é riqueza. Jó era um homem riquíssimo, e de repente ele do nada fica paupérrimo, pobre, perde tudo, perde a saúde, perde a família, os filhos. E a pergunta é, por quê? Por quê? Na verdade, a Abacuque trata com essa questão. Trata por que o crente sofre, por que sofremos nós neste mundo caído. E ele então tem 3 capítulos. No primeiro, ele fica apavorado, ele quer que Deus faça uma obra, que Deus opere uma obra, que Deus reaviva a sua igreja. E aí o Elkner, para a tristeza dele, ele tem uma promessa do Senhor que Deus vai fazer uma obra que ninguém vai acreditar. E ele fala, opa, que maravilha! Só que essa obra não é o que ele espera. É que Deus vai trazer os caldeus, Deus da Babilônia, e vai fazer com que Babilônia passe em cima de Israel, em cima de Judá, e passe como um trator fumegante. Não só um trator que vai esmagar onde ele passa, mas um trator, Antônio, filho, que vai passar junto com o fogo. Então, quando o trator passa, além de esmagar, ele vai queimar. E o profeta fala, Senhor, como pode isso acontecer? Como há de acontecer tal coisa, Senhor? E aí ele mostra que Judá vai sofrer, Israel vai sofrer. No capítulo 2, ele vai acrescentar, Antônio, agora o pai, ele vai acrescentar que não só Israel vai sofrer, mas também Babilônia, que é o instrumento de Deus, que vem para esmagar o seu povo, também sofrerá.
Porque Babilônia não vai fazer o que Deus está dizendo, mas vai fazer mais do que de fato Deus exigiu que fizesse. Porque Babilônia era o azorrague de Deus, era a vara de Deus para bater no seu povo infiel, Vanilda. Mas acontece que bate mais do que devia. Então Babilônia também vai ter que sofrer as consequências, vai ter que sofrer os danos também. Então no capítulo 2, no capítulo 1, Judá sofre. No capítulo 2, Babilônia vai sofrer. E aí ele encerra esse magnífico livro, esse livro extraordinário, maravilhoso, no capítulo 3, que trata de um cântico. É um profeta que escreve um cântico. E é interessante, Sônia, que os profetas escreviam cânticos, né? O profeta Isaías escreveu o capítulo 5, era um cântico, o cântico da vinha. Moisés, você lembra? Moisés escreveu 3 cânticos, né? Moisés escreveu o cântico que é o cântico do triunfo, capítulo 15 de Êxodo, em que quando Miriam até dança o cântico de Moisés, né? Moisés escreve aquele cântico. Depois Moisés também escreve um outro cântico. No cântico que Moisés escreve, no seu segundo cântico, é o cântico que ele vai falar exatamente o que o profeta Abacuque vai dizer. Moisés escreve o canto do capítulo 32 de Êxodo, dizendo: este povo que eu tratei com toda benesse, que eu cuidei com todo amor, que eu abençoei de todas as formas, vai se rebelar contra mim, vai cuspir no meu rosto, mas eu vou acabar com eles, eu vou discipliná-los. E Moisés faz um cântico horrível. Capítulo 32, Moisés faz um cântico triste, um cântico, assim como foi belíssimo do capítulo 15, de exultação, Molise. O capítulo 32 é um cântico triste. E depois Moisés escreve ainda o terceiro cântico, que também é um cântico triste. É o Salmo 90, que nós lemos logo na abertura do culto. É um canto também que Moisés escreve. Naquela conjuntura, Alexandre, tinha acabado de morrer Miriam, capítulo 20 de Êxodo. Tinha morrido Miriam. No final do capítulo 20, morre Arão. Poucos dias depois morre Arão. Moisés eram os 3 companheiros, 3 irmãos, que transportaram o povo do Egito para a Israel. Sofreram todas as consequências, lutas e problemas. E agora morre o irmão mais velho, morre a irmã, né? E agora fica só Moisés. E Moisés sozinho escreve o Salmo 90. Um salmo que evidencia, Marta, assim, a soberania, a eternidade de Deus. E a nossa perenidade, e a nossa inconstância, a nossa passabilidade. Nós somos seres passageiros. O 90. Os profetas escrevem cânticos, né? E agora Abacuque também escreve esse cântico. Esse lindo cântico que, na verdade, é o fechamento do livro, em que Judá sofre, Babilônia vai ser punida, e o profeta agora olha para o Senhor e fala: e então? Deus fala: você tem que me louvar, você tem que me engrandecer, você tem que exaltar o meu nome, porque nós somos criados para dar glória a Deus, seja no sofrimento, seja na vitória. A nossa vida existe em função da glória do Todo-Poderoso. Essa é a circunstância. E o fato é que Abacuque revela, ou seja, é revelado a Abacuque, que Deus vai punir Israel, que Deus não vai deixar a Babilônia sem o castigo, e que agora ele deve cantar e louvar o Senhor, e esperar em Deus apesar de tudo. Há 3 dias atrás, eu estava vendo os vaticínios, o que se diz do Brasil em 2017. Alguns querem fazer uma animação, querem trazer uma palavra de ânimo, outros estão dizendo: olha, você sofreu em 2016, então amarra o cinto, aperta o cinto, porque a turbulência que vem em 2017 é pior, vai ser muito difícil também. E eu disse: e agora? Se 16 já foi uma super batalha, Senhor, que será do 17? Que será do 17? E aí, meus irmãos, eu pensei, o melhor livro para a gente meditar no primeiro dia de 17 é Abacuque, porque exatamente o que Abacuque percebe é aquela situação. Havia desobediência do povo, havia sofrimento, Israel estava agora vendo o túnel fechar, sem nenhuma luz no fim. Estava Israel agora sem nenhuma mais esperança. O reino do norte tinha caído há 200 anos atrás. O reino do sul não melhorou, mas seguiu o reino do norte em toda impiedade.
um rei atrás do outro, fazendo coisas horríveis com levantes, mortes e sofrimentos e abandono da lei do Senhor. Então Abacuque vê que não tem esperança para Israel. Israel fez tudo de errado. Deus tirou ele do Egito, colocou, como cantou o profeta Isaías, num lugar bonito, Sachô, um lugar de leite e mel. Eles vieram para uma terra prometida, mas na terra prometida eles abandonaram o Senhor. E então agora o Senhor vai tratar com o povo. O Senhor vai trazer Babilônia do norte. E quando vai trazer Babilônia, a circunstância é totalmente de segurança. E eu imagino o coração do Temer, nosso presidente. Entende? A instabilidade e a insegurança. De um lado, o que pode ser feito? Pode enganar o povo, pode fazer alguma coisa, pode pôr um pano quente, pode trazer... O que vai poder fazer? Vai tratar como tem que ser tratado, enfrentando todo tipo de a situação que ele vai enfrentar. Era assim que estava o rei Ezequias naquela conjuntura. De um lado estava o Egito e do outro lado Babilônia. Os profetas falavam assim: não se associe ao Egito, porque Deus determinou que Babilônia vai assumir o controle hegemônico. Mas o rei fica naquela dúvida, não atende os profetas. E Abacuque está naquela conjuntura em que o povo está vendo o final chegar. E Deus revela: olha, Babilônia chega, Babilônia vem. Jeremias está naquele clima, e o profeta Jeremias também está vendo que do norte a panela vai entornar um caldo quente e vai queimar o seu povo. A panela vai ser inclinada do norte, capítulo 1 de Jeremias, e o povo vai sofrer. Abacuque então pergunta, Arthur: mas crente não é poupado? Crente não salva? Será que é só o ímpio que vai sofrer? A pergunta é essa: nós vamos ser poupados? Nós que estamos no Brasil, nessa crise, a igreja é poupada? Infelizmente não temos que dizer o contrário. Não somos. Nós estamos num povo, fazemos parte de um povo ímpio, de um povo que desvia verbas, de um povo que não trata bem a economia. Nós somos parte de um povo que é corrupto. A verdade está para nós tão clara. Nós somos tão pecadores quanto todos os brasileiros. Há dentro de nós egoísmo, há dentro de nós o desejo de vantagem, de tirar proveito da lei de Gerson. Há entre nós, meus irmãos, todo tipo de pecado entre nós. E naturalmente o trato de Deus, às vezes, na sua purificação é apertar mesmo. Ele quer salvação da nossa alma, e por conseguinte, o povo de Deus está sujeito à luta, está sujeito ao sofrimento também. E é o que o profeta vai tratar agora, é o que o profeta trata. Ele então observa tudo isso. Esse cântico vai mostrar algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que o cântico do capítulo 3 todo, ele traz um resumo do cântico de Moisés. No cântico de Moisés, o texto aqui que mostra que o cântico de Moisés começa assim: de Parã vem o Senhor vai brilhar desde Temã, o seu brilho é esfuziante, vem ele para poder tratar com Israel, que na verdade Moisés está falando do futuro. Deus traz o seu povo para ali, mas o seu povo há de cuspir no seu rosto. Então o Senhor virá, e virá triunfantemente, e julgará o seu povo com um julgamento terrível. Então, o texto do capítulo 3 aqui é um cântico que traz, Vanilda, o cântico de Moisés, alguns versículos do cântico de Moisés. Também, Lourdes, o profeta Abacuque traz o cântico de Débora, mistura com o cântico de Débora, quando ele fala que Deus vai punir e vai destruir Babilônia, e vai matar a Babilônia, como no cântico de Débora. Você lembra? Houve aquele fato em que o comandante Císera esconde na tenda de Jael, lembra? E ele está muito cansado, e Jael fala: você quer tomar? Ele pede um copo de água. Aí Jael fala: não, eu vou te dar um copo de leite. Ele fica todo feliz. Ele é inimigo, entra numa tenda de uma israelita inimiga. Ela dá um copo de leite. Ele está tão cansado, André, que ele dorme. E quando ele é o comandante do exército do rei de Císera, e aí o que acontece? Ela pega uma cunha, põe na cabeça dele dormindo e mata ele. Ao matar, o exército fica perdido, e a vitória de Deus vem na mão de Débora e Baruque, que você lembra lá no livro dos reis, dos juízes, quando essa juíza consegue a vitória do povo. Aí Débora mata, e aqui está dizendo que Deus vai enfiar um traste na cabeça dos inimigos. Então o texto de Abacuque traz:
E finalmente nós temos ainda uma mistura de Davi, é um salmo. E aí tem aqui, Tiago, uma mistura de um estilo da literatura poética, ao paralelismo. Você observa aí, mesmo o texto que li, olha aí, por favor, o texto de 3,16, está com a sua Bíblia aberta? Olha aí, ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Tremer é a palavra-chave aqui, André. O capítulo todo fala de tremedeira. Por exemplo, ele começa assim: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O termo aqui pode dizer, eu estou tremendo. O alarme tomou conta de mim, eu estou alarmado. O alarme é uma tremedeira, eu estou alarmado. Aviva a tua obra, faz-a conhecida. Na tua ira, a palavra ira aqui, do hebraico também é tremedeira. Na tua tremedeira, na tremedeira que vai acontecer conosco por causa da tua ira, do teu agir, nós vamos tremer. Ira, tremer outra vez. Você observa tremer no 6, versículo 6, olha aí, ele para e faz tremer a terra, Deus faz a terra tremer. Versículo 7, veja as tendas de Cusã em aflição, o acampamento da terra de Midian, tremem, tremedeira outra vez. O profeta dizendo, olha, vai tremedeira, tremer. Veio 16, ouvi o Senhor, o texto que li, e meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram, os meus lábios tremeram. Então está observando, Alexandre? O profeta está dizendo, olha, o que vai acontecer é de uma proporção, a revelação de Deus, a mostragem de Deus, o aparecer de Deus, vai ser de tal modo que as pessoas vão tremer. Irmãos, é muito importante lembrar isso aqui, porque a nossa geração é uma geração de pessoas que não tem temor de Deus. Mesmo nas igrejas. As pessoas das igrejas, meus irmãos, hoje estão agindo como no circo, como no MPB, como no show. As pessoas não vaias a pulpo, gritam, pulam, e as pessoas não têm o senso. Como na Bíblia Sagrada, ninguém que teve encontro com o Senhor, ninguém, meus irmãos, que encontrou o Senhor, teve reações de ser de fato desta forma. Pelo contrário, o que nós vemos na Bíblia é que todo mundo que encontrou com o Senhor tremeu. A Bíblia fala que Moisés, quando viu o Senhor ali, no aparecimento em Midian, quando Moisés vê a sarça ardente, ele se aproxima e diz a Bíblia que Moisés desviou o rosto para não olhar para a sarça, porque Deus se manifestava, ele virou o rosto para não ver Deus, porque ele disse, foi dito a ele, tira a sandália dos pés, a terra que está é terra santa. Josué, quando também agora chega em Jericó, aparece o anjo do Senhor, ele cai por terra e diz, tira as sandálias, o terreno que você está é santo. Josué cai. Quando Isaías contempla o Senhor, você lembra? Ele fala, ai de mim, estou perdido. Irmãos, sempre nas escuras, quando Jesus aparece a Pedro, você lembra? Na pesca, Pedro fala, retira-te de mim, eu sou pecador. Atirou-se na água, porque estava nu, atirou-se na água, retira-te de mim. Quando João está em Atos, quando João está em Apocalipse, ouve o som da trombeta, ele fala, caí como morto, caí como morto. Irmãos, o profeta treme. Meus irmãos, quando nós encontramos o Senhor, quando Deus, de fato, vem para nós, na sua manifestação, no seu imenso poder, na sua misericórdia, nós podemos lembrar, irmãos, a nossa sensação será essa. Nós ao encontrarmos o Altíssimo e a termos a presença de Deus conosco, o temor de Deus e o tremor de Deus nos abaterá. O profeta evidencia isso no seu cântico. Ele é realista, ele não foge. Irmãos, nós somos pessoas que gostamos muito de empanar, certo? De querer tampar o sol com a peneira, né? Quando a gente fala assim, né, Eliana? Somos assim. Você já observou como a pessoa, como é que trata de... isso não é nada, não existe. O ímpio, entende, a pessoa do mundo, ele na verdade, ele trata muito as coisas assim como as dificuldades. Não, vou ignorar as dificuldades, ignora as dificuldades, entende? Sofrimento, não fala isso. As pessoas não gostam de falar isso, eles querem empanar. Nesse sentido, há muita filosofia que ajuda. Há uma religião, André, que chama, Arthur, ciência cristã. Ainda aqui no Belo Horizonte parece que tem um núcleo dela, aqui em Belo Horizonte. Quase toda cidade brasileira tem um núcleo da ciência cristã, só as grandes cidades mais ou menos. A ciência cristã foi fundada por Mary Baker Eddy. Essa mulher, ela foi instruída dizendo o seguinte, que não existe nada negativo.
Você tem que pensar só positivo. Não existe nada negativo. Não existe morte, não existe doença, não existe prejuízo, não existe. Tudo você tem que olhar do outro ângulo. Então não existe. Ela viveu a vida inteira na igreja dela, dizendo que a morte não existe, até o dia que ela desceu ao caixão e a morte falou assim, eu existo. Não teve jeito. A ciência cristã é seguida, ou segue, a ideia do estoicismo. O estoico, O estoico aqui no Brasil, a gente percebe muito o estoicismo. A pessoa fala assim, não, eu vou vencer o câncer, eu vou vencer não sei o quê. Olha, não fala positivo, negativo, você tem que falar positivo. Então, ele é a pessoa que fica na galhardia. Ele está sofrendo, mas ele põe uma máscara na cara e fica rindo. Não, eu tenho que rir, porque eu sou vencedor, Isso nas igrejas está sendo ensinado. Isso é uma filosofia chamada estoicismo, dos estoicos, que Paulo fala em Atos dos Apóstolos. Os estoicos acreditavam assim, eles afirmavam, eles ignoravam a luta. Ou também parte para o cinismo, que é outra filosofia. O cínico é uma pessoa que não se apega a nada. Ele não quer nada porque qualquer coisa que ele pode se apegar, ele vai se complicar. Se você casar, vai ter mulher pode morrer. Então é melhor não casar. Se você comprar carro que é velho, não compra carro porque vai ter tristeza. Você tem duas alegrias que compra carro, não é assim? O dia que compra, o dia que vende. Alguém brinca. Mas então, a pessoa que é cínica, ela tem essas ideias. E essas ideias entram nos livros pentecostais aqui no Brasil. As pessoas falam, não, o câncer está vencido em nome de Jesus. Você é vencedor. Irmãos, isso é de tentar ignorar a realidade. O profeta não faz isso. O profeta está percebendo de que de fato vai acontecer o pior. Vai acontecer. E ele está vendo que isso vai acontecer. E por isso ele vai dizer, quando escutei isso, Senhor, quando ouvi isso, o meu íntimo comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram. Olha a poesia, que bonito. E pois em silêncio eu devo esperar. Aqui, meus irmãos, reflete Jesus. Silas, aquele que foi para o Getsemane. Lembra disso, Tatiana? Jesus foi para o Getsemane. Lembra disso, Sônia? E no Getsemane sozinho, representando Israel, representando todos nós, assumindo toda a humanidade. Jesus agora enfrenta sozinho no Getsemane. Ele treme e sua sangue. E ele sabe o que ele vai enfrentar. Ele não ignora. Jesus não põe pano quente. Jesus não entra em fuga. Jesus não fica como avestruz, enfia a cabeça no buraco e aí vier o que vier. Não. Ele na verdade enfrenta. Meus irmãos, nós, como crentes, devemos nos preparar, irmãos, para a batalha, para a luta. Devemos nos preparar para o que vier. Não importa o que vier nós vamos ver. Nós vamos olhar com segurança do Senhor, com certeza, sem ignorar a realidade. É isso que temos que fazer, irmãos. Não é querer maquiar as coisas, não é querer fazer, entendeu, florear, não. Essa é a realidade que o profeta enfrenta. Quando Deus falou comigo, eu percebi que a coisa ia ficar difícil. Segunda coisa que o profeta vê nesses versículos. De um lado, ele enfrenta a realidade e ele está sentindo a situação que ele está enfrentando é uma situação real, e nisso ele dá uma resposta reverente de espanto. O meu íntimo comove, os meus lábios tremem. Ele é bem dramático e forte aqui. Ele está mostrando essa realidade. O meu íntimo está comovido e os meus lábios estão tremendo. E ele não para aí. Ele também prepara-se para o pior. Ele não apenas vê o que Deus vai fazer em Judá, trazendo Babilônia, depois em Babilônia, destruindo Babilônia. Ele não apenas vê isso, mas ele vê o que vai acontecer. Ele observa o seguinte, ele reconhece a perda iminente. Olha aí, os versículos 17. Ele fala, ainda que, ou se a figueira não florescer, ainda que não haja fruto na vide. Então ele está percebendo que quando os babilônios passarem, Miranda, vai ser um avassalador, vai destruir, vai haver assalto, vai haver tomada de tudo. Babilônia vai destruir Judá, vai destruir Israel, não haverá fruto na vide. Aqui, essas duas primeiras coisas daquilo que a gente pode chamar de luxo. Videira e figueira era luxo, mas tem as básicas, o gado que fornece o leite, o alimento também vai acabar. Então ele está percebendo que haverá uma escassez, haverá de fato uma situação crítica. E então ele fala, o fruto da oliveira vai mentir,
Então os campos não vão produzir mantimento, as ovelhas vão ser arrebatadas, nos currais não haverá gado. É uma situação que ele percebe aqui, Rafael, dramática. Ele agora também está vendo que haverá uma perda. Temos que estar preparados para a perda. Além de sermos e enfrentarmos a coisa como ela vier, estejamos preparados se tiver que perder. Nós estamos preparados para, se for o caso, perder. Porque nós estamos vendo, irmãos, uma situação difícil, que precisa passar por um parto, e parto é doloroso, e parto é terrível, então temos que passar pelo parto, e o profeta está aqui muito bem dizendo, olha, eu sei o que está por vir, eu estou vendo, mas não só isso, o que vai acontecer em vista disso é também dramático, é também difícil. E aí, meus irmãos, para a nossa maravilhosa e graciosa bênção de Deus, o profeta não termina com um tom desse modo. Ele fala, mas eu vou fazer uma coisa. Sabe o que vai fazer, Lourdes? Sabe o que vai fazer, Vanilda? Eu vou glorificar o Senhor. Eu vou glorificar a Deus. Eu vou cantar louvores ao Senhor. E ele fala, olha, tudo isso pode acontecer. Tudo está acontecendo. Todavia, vamos ler comigo? 18 e 19. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda o final, ao mestre de canto, juntos, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele falou, sabe uma coisa? Eu nasci foi para glorificar a Deus. Eu não nasci simplesmente para ver a realidade, eu tenho que vê-la, eu tenho que ser, sabe, correto, certo, tranquilo, eu vou ver a realidade como ela está. Eu vou ver que ela vai trazer algumas consequências muito danosas, difíceis, mas eu não vou deixar que o meu espírito se abata. Eu não vou. Todavia, ao invés de tudo isso, com tudo isso acontecendo, eu me alegrarei no Senhor. Meus irmãos, é isso, portanto, que deve ser a nossa decisão. A mesma do profeta, a mesma dos crentes do passado, a mesma, Paulinha, que os crentes tiveram no passado, minha irmã, a mesma. Sempre, minha irmã, nós vamos olhar para as coisas com a realidade que elas são. Sempre nós vamos ver as consequências que não podem ser muito grandes, as perdas que às vezes podem vir a acontecer. Mas uma coisa nós estamos seguros, de que nós glorificaremos o Senhor em toda circunstância. Não foi isso que Jó fez? Quando tudo aconteceu, Jó disse, o Senhor Deus deu, e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós somos mais que vencedores. Paulo fala que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Seja o que aconteça conosco, seja o que vier, irmãos, nós já somos mais que vencedores, porque o nosso Cordeiro foi antes de nós, porque Jesus enfrentou tudo e com segurança venceu tudo. O profeta está dizendo isso aqui. Ele fala, todavia, eu me alegro no Senhor. Mas a poesia leva mais adiante. Ele fala assim, exulto no Deus da minha salvação. E é muito interessante que ele começa o cântico dizendo que eu tenho ouvido, ó Senhor, e a palavra que Senhor aqui é Jeová. Eu tenho ouvido Jeová, eu tenho ouvido as suas declarações. Mas quando ele vai falar do julgamento de Babilônia, observe que interessante, versículo 3, olha aí, versículo 3, quando ele vai tratar do julgamento, ele fala Deus, aqui é Elohim, o Deus que trabalha com as nações, meu irmão, o Deus que criou o mundo. Lembra que fala, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Quem criou, ou seja, o Deus Elohim é o Deus que relaciona com a sua criação, mas o Deus Jeová é o Deus que relaciona com o seu povo, é o Deus da aliança. E então, o que ele vai fazer? No final do 19, ele fala Jeová Elohim, ou seja, acontece que para nós os crentes, nós não temos apenas um Deus criador, mas um Deus redentor, um Deus que tem aliança com o seu povo, um Deus que nos preserva, um Deus que nos guarda. E assim o profeta conclui de maneira muito sábia, nesse lindo texto que li com vocês, 3 coisas muito fantásticas do capítulo que nós estamos tratando. A primeira é que o profeta fala, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Faze-a conhecida. Olha o versículo 2 aí. Primeiro, tenho ouvido as tuas declarações, estou alarmado. O que você vai fazer então? Quando você vê o problema? Você vai fugir? Não. Você vai partir para o quê, Tatiana? Para oração. Aviva. Ou seja, a ideia aqui, mantenha viva a tua igreja. Mantenha, Senhor, vivo o teu povo. Senhor, sustenta o teu povo.
Sustenta o teu povo, Senhor. Essa é a nossa oração. Senhor, as crises podem vir, as dificuldades poderão vir, mas sustenta a nossa vida, Senhor. Aviva-nos. Mantém o fôlego em nosso nariz. Não deixa nos desanimar. Não deixa a gente desanimar. Senhor, nos ajuda. Porque a pessoa animada, ela abençoa os outros ao redor dela. Ontem eu conversava com uma pessoa, na sexta-feira, com uma pessoa que tem uma empresa aqui em Belo Horizonte, e ele falava assim, olha, eu estou lutando para não olhar para a crise. Eu disse, faz muito bem. E faz muito bem. Temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para Deus. Não significa vamos fugir, não. Temos que olhar, eu acabei de defender que temos que olhar para a crise. O fato é que olhar para a crise significa, meu irmão, desanimar. Olhar para a crise, aliás, diz que a palavra japonesa para crise é a mesma oportunidade, né? A palavra japonesa. A crise é uma oportunidade. Se tem crise, olha assim, a oportunidade que Deus também pode abrir. Então o profeta fala, olha, tem crise, eu vou orar. E vou orar pedindo que Deus aviva, que Deus mantenha, que Deus sustente a nossa vida. Segundo, que Deus nos dê entendimento, olha aí, e no decurso dos anos, faz a tua obra entendível, Tiago. A ideia aqui é que nós temos que entender a obra de Deus, porque às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. E Alexandre, por que sofremos? Aí não entende o que Deus está fazendo, mas quando você percebe o que Deus está fazendo, você glorifica a Deus. Lava Jato trouxe muita dificuldade, mas que coisa boa que tem acontecido. Pode ter qualquer coisa lá que alguém julgue como queira julgar, mas que tenha acontecido coisa boa, tem acontecido, porque Deus tem trazido à tona, Deus tem mostrado à tona. E uma das últimas ações da Lava Jato, eu morri de rir, porque deu o nome de Timóteo, não sei se você lembra, Timóteo. Foi que o pastor estava envolvido no problema, né, de corrupção, ninguém sabe ainda se ele é ou não, de fato será ou não réu, mas foi envolvido de certo modo, porque estava uma empresa que estava fazendo lavagem de dinheiro, então uma coisa meio confusa lá, e aí os juízes colocaram o nome na operação de Timóteo. E você lembra, Alexandre, que o juiz colocou na tábua o versículo de Timóteo fala assim, porque muitos que querem riqueza caem em grandes tribulações, como o apóstolo Paulo falou. O Brasil inteiro está ouvindo isso. Está ouvindo isso? Querer ser rico é cair em armadilha que vai levar muita destruição na sua vida. Então é melhor, se Deus negar, você fica rico, amém, assim seja, trabalhe, faça o esforço, é bom, mas não sacrifique a sua fé, não sacrifique a sua fé para fazer coisa que Deus não manda, porque a consequência virá, o salário do pecado é a morte. Pastor novinho, andando para o Tio Flotone, aqueles campos lá que eu andava, um dia eu peguei o ônibus em direção a uma das cidades, e aí conversando com o luterano, da igreja luterana do meu lado, um senhor da igreja luterana, eu falei, tudo bem, o senhor já conhece a Jesus? Ele disse, eu sou da igreja luterana. Não, perguntei, o senhor conhece a Jesus? Eu sou da igreja luterana, falei com o senhor, assim, tá bom, ok, muito bem. O senhor faz o quê? Eu tenho uma fábrica de cachaça. Eu disse, uma fábrica de cachaça, luterano fabricando cachaça. Mas o crente vendendo a cachaça não é uma coisa meio assim, meio estranha, você não acha, não? Esse bebe quem quiser. Eu vendo a minha cachaça, bebe quem quiser. Entende? Não tem nada a ver, eu faço minha cachaça, então é muito bem. Entende? Ok, você, tal. Mas olha, talvez se eu mudasse profissão, fizer alguma outra coisa, tal. Não, mas se não fizer, outro vai fazer, então faço eu. Bom, ok, senhor. Aí veio uma curva lá, disse, olhei assim, disse, que abismo! Passando ônibus, eu disse, a minha mulher morreu aqui. Eu disse, como? Sua mulher morreu aqui como? Ele disse, ela estava no ônibus, e o ônibus caiu lá embaixo, e ela morreu. Eu disse, mas que questão trágica, o homem perdeu o freio? Não, o motor estava bêbado. Eu disse, qual cachaça que o senhor fez? Qual cachaça que o senhor fez? O fato é esse. Entende? Nós não podemos fazer coisas erradas, porque nós vamos colher à frente. Nós temos que pedir a Deus o poder do Espírito de Deus, de agir de maneira correta. Aviva a tua obra e faz entendível. Dá entendimento pra gente, Senhor, de entender como que o Senhor está agindo, como o Senhor está fazendo as suas coisas. E finalmente, olha que bonito, versículo 3, 2. Na tua ira, no teu tremor, no tremor que o Senhor fará, lembra-te da tua misericórdia. É isso mesmo. E no final a misericórdia faz o profeta cantar. Ainda que aconteça tudo isso, eu me alegro no Senhor e confio na tua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, meus irmãos, é que nos seguirá. Não é? Você lembra o Salmo 23? Eu li e preguei outra noite aqui, o horóscopo do crente. Nesse final de ano todo mundo está procurando lá o pai de santo, não sei quem, o guru, para poder trazer aquela, né, aquela palavrinha, aquela adivinhação, né, meu irmão? Aquela coisa lá. Eu disse, olha, nós temos um horóscopo, o nosso horóscopo é Salmo 23, versículo 6.
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Vamos falar comigo? Vamos? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, olha, quando você acorda, sabe quem está ao lado da sua cama? As duas, a bondade e a misericórdia do Senhor. E eu digo que no original, eu gosto mais do original, que fala me perseguirão. Eu posso tentar fugir dela, mas estão atrás de mim. Elas vão me atrás, elas vão atrás, elas não vão deixar de me procurar. Ainda que eu queira fugir, Deus vai me achar e vai me achar com misericórdia e com a bondade dele. Ele me disciplina, irmãos, se eu precisar. Ele usará a vara como usou com Judá, com Israel. Ele usou a vara da Babilônia para poder abençoar e purificar o seu povo. Mas depois ele pegou Babilônia. Ele pegou Babilônia, porque Deus salva o seu povo. Deus é que salva o seu povo. Nós somos salvos, irmãos. Nós somos salvos. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva. Não deixa o teu povo morrer. Não deixa o teu povo perder o fôlego. Não tem o fôlego. Não dá o teu povo. Que o teu povo seja um povo, Senhor, avivado. Um povo que confia em Ti. Faz entender, Senhor. Ajuda-nos a entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Vamos olhar na palavra de Deus. Vamos olhar e final, Senhor, trata com misericórdia. Porque se eu falar com justiça, nós estamos todos espírito mesmo. Mas o Senhor que terá misericórdia de nós. Vamos orar?